Mais resultados essa semana e também a conturbada mudança política que está acontecendo no nosso país. É o que a gente vai falar hoje, e eu sou o Ricardo, faço parte da Lariate, e como nos nossos assuntos nós vamos falar sobre os resultados que tivemos no Grupo Pão de Açúcar, também na Alpargatas, além de um pouco do que está acontecendo por conta da transição política aqui no Brasil. Oscilou a bolsa, caiu o dólar, o que está acontecendo? Vamos falar hoje. E o Grupo Pão de Açúcar tem um trimestre ruim, mas um panorama bastante favorável se olharmos para o ano todo. Apesar de registrar um prejuízo de 228 milhões para o terceiro trimestre desse ano de 2022, quando nós estamos olhando para o panorama geral do ano do Grupo Pão de Açúcar, nós temos um crescimento de 221,7%, o que é bastante expressivo. Quando nós olhamos o EBITDA, que é o lucro operacional, ou seja, o operacional bem limpinho ali para a gente entender o que está acontecendo com a empresa, a gente tem 660 milhões como resultado, que é uma queda de 2,5% se a gente for olhar no panorama atual. Enquanto isso, se a gente olha para a receita líquida, ou seja, tirando os custos básicos ali, nós temos um aumento. Esse aumento chega a 8,9% com um resultado de 10,4 bilhões de reais. Bastante interessante, né? Mas o que mais prejudicou para eles terem um aumento nas suas receitas, porém um resultado tão ruim, foi o fato do seu resultado financeiro, que acabou diminuindo a sua margem de lucro consideravelmente. Resultado esse que chegou a 313 milhões de reais negativo. Esmiuçando um pouco mais os resultados da empresa, quando nós olhamos apenas para as lojas, descartando os postos, porque as lojas são justamente a parte mais considerável e mais relevante do seu operacional, nós temos um total de vendas de 4,3 bilhões, resultando um crescimento de 14,2%. Bastante expressivo também. Outra menção bastante importante foi o Grupo Êxito, que é um braço na América Latina que opera no Uruguai, Argentina e Colômbia. Para eles, o aumento foi de 10,6% no rendimento, com um total de 4,6 bilhões de reais. Para justificar esse resultado, na Colômbia houve um aumento no consumo dos seus produtos alimentícios, resultando num avanço ali do rendimento acima da inflação, positivamente resultando para a empresa mais lucro. Já no Uruguai e Argentina, o Flash Market e também as galerias comerciais foram onde os resultados foram mais expressivos. Com isso, o Grupo Pão de Açúcar fecha o trimestre com 3,9 bilhões de dívida líquida, que é bastante significativa mudança com relação ao ano passado, onde a gente tinha 5,2 bilhões de dívida, diminuiu bastante aí. Mas agora, com relação a todas essas informações, você fica mais animado ou mais preocupado com o GPA? Bom, eu quero que você mande pra gente nos comentários, que eu quero muito saber a sua opinião. Se você gosta do nosso trabalho, trazendo informação sobre as empresas, sobre o mercado financeiro, considere se inscrever no nosso canal, porque a gente faz isso todas as semanas. E também curta esse vídeo para a gente saber que o conteúdo é realmente relevante para que ele chegue em mais pessoas. E a Alpargatas, dona das famosas Havaianas, tem um lucro de 49 milhões para esse trimestre e teve o seu relatório afetado pelas suas aquisições recentes. O lucro líquido consolidado da Alpargatas para o último trimestre foi de 44,9 milhões e isso é uma queda brusca de mais de 71% quando a gente está olhando o mesmo período do ano passado. Mas antes que você se desespere, fica calmo porque tem um motivo bastante plausível para esse resultado tão terrível. Afinal, eles fizeram a compra da Rothy's, que é uma marca de calçados americana, e eles ainda estão pagando por essa aquisição que foi feita lá em dezembro do ano passado. Sozinha essa aquisição teve um impacto de 60,5 milhões de reais. E aí já dá pra gente entender um pouco do porquê que esse rombo aconteceu. Se nós olharmos para o lucro bruto que a empresa teve nesse período, nós vamos chegar nos valores de 516,3 milhões de reais, que representa um aumento de 8,4%. Não está ruim, somente tem algumas coisas para tirar do caminho. Um outro agravante para os resultados da empresa é o seu aumento no custo operacional. Ele cresceu, teve um salto de 16,3%, movido por alguns motivos, entre eles o aumento da sua equipe comercial, bem como seus custos de distribuição que aumentaram. Além disso, foi feito um investimento na parte de estrutura organizacional, bem como a parte de tecnologia, e tudo isso também encarece toda a operação da empresa. Mas é importante também nós entendermos várias variáveis, né? A empresa tem altos e baixos e algumas coisas são positivas, outras negativas. Um bom exemplo é que a gente pode pegar a principal marca da Alpargatas, que são as famosas Havaianas. Elas tiveram uma receita maior do que anteriormente, subindo em 10% somente a linha desses produtos. Apesar da queda nas vendas para essa linha de cerca de 6%, o reajuste dos preços de 19%
30% compensaram essa diminuição nas vendas. Então, no final, o saldo foi positivo para a empresa. E o fato que a gente tem que lembrar também é que a empresa ainda está expandindo, ela está fazendo compras, como o da Rothy's, que a gente já comentou aqui no início do vídeo. Rothy's é essa que, apesar de significar uma diversificação, ou seja, a empresa está diluindo o seu risco, ainda assim ela não traz tanto benefício para a empresa no curto prazo. Inclusive, no último trimestre apresentou um prejuízo de 12 milhões de dólares. Mas aí, qual o saldo final de vocês? Ficaram tentados a embarcar ou pular fora da Alpargatas? Manda pra gente aqui nos comentários. E o dólar, durante essa semana, teve uma queda muito expressiva. Mas o que é que explica esse movimento? No último final de semana tivemos as eleições e, apesar do descontentamento de alguns grupos aí pelo país afora, tudo parece estar seguindo para ter uma transição tranquila para o novo governo. Mas o que realmente surpreendeu muitas pessoas foi a queda de 4,5% no valor do dólar durante a semana. Então será que a eleição do Lula está fazendo com que o mercado olhe o Brasil com olhos muito diferentes e ele está influenciando na queda do dólar? Bom, a resposta para isso é sim e não. Existem alguns fatores que corroboram com esse resultado. E um deles não tem nada a ver com a nossa eleição aqui no Brasil. É que eu estou falando do relatório de payroll, que é um relatório relacionado às vagas e ao pagamento, das folhas de pagamento dos trabalhadores lá nos Estados Unidos. E apesar desse tipo de métrica não ser muito comum aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos eles usam muito isso para entender como está o andamento da economia, se ela está acelerando ou se está retraindo. E a grande questão aqui é que o último relatório mostra uma tendência de desaceleração da economia americana para os próximos meses. E corroborando com isso, o Fed, que é o equivalente ao Banco Central lá dos Estados Unidos, aprovou o aumento de 0,75% na taxa de juros lá nos Estados Unidos. Isso na prática segura o crescimento, justamente porque isso é o que vai impedir a inflação de continuar acelerando lá nos Estados Unidos também. E como tudo isso tem um impacto negativo lá no dólar, então aqui no Brasil nós vamos ter uma apreciação quando comparada com a moeda americana. Mas isso não significa que as eleições não têm nenhum impacto nesse resultado. Existem algumas implicações sim que a gente vai falar também. Um dos principais motivos que a gente pode apontar é justamente o fim da incerteza política. Por mais que no geral os investidores conheçam, ou pelo menos deveriam conhecer, os riscos atrelados à renda variável, ninguém gosta de ambientes muito incertos para fazer seus investimentos. Uma vez que o futuro fica um pouco mais claro, as pessoas conseguem traçar melhores estratégias e pensar em alocação de patrimônio aqui no Brasil, que não está mais tão caótico do ponto de vista dos investidores. E outra mudança acontece na visão do mercado relacionada às questões ESG, que estão relacionadas ao meio ambiente, às questões sociais e também de governança das empresas e também ao clima que acontece no país no geral. O governo Bolsonaro acabou sendo muito criticado por conta de atitudes relacionadas ao meio ambiente, fazendo até que alguns países vetassem investimentos aqui dentro por conta de certas medidas. E um dos exemplos é o Banco e Fundos de Investimentos Nordea, que tirou o veto ambiental que estava colocado aqui no Brasil. Mas é claro que apesar dessas boas notícias, ainda existem muitas incertezas com relação ao novo governo. Uma vez que os governos petistas não foram muito favoráveis a manter a contenção de gastos do governo federal, a gente ainda tem aquela leve impressão de que vai haver uma farra do boi e que vai acabar gerando muitos gastos desnecessários. Isso aumenta o risco fiscal e isso não é muito interessante, não muito convidativo para o investidor. Então ainda existe aquela salvaguarda, especialmente com as declarações que são feitas aí com um viés mais populista. Mas como dessa vez o Lula precisou fazer uma frente um pouco mais abrangente para conseguir ganhar do Bolsonaro nas urnas, é capaz dele acabar seguindo uma cartilha um pouco diferente. Pelo menos ele escreveu uma carta ao mercado dizendo que tem ideias mais responsáveis para a parte fiscal no seu novo governo. Mas será que isso vai se concretizar? Sinceramente, eu não sei, mas o que eu sei é que nós podemos fazer algo a respeito, que é acompanhar e cobrar sobre quaisquer medidas que forem de encontro aos interesses do nosso país. Então se mantenha bastante atento conosco em outros lugares para você ter informação e poder cobrar os nossos funcionários mais caros, que são os políticos. Mas eu quero saber de você, qual foi a notícia que você viu sobre os mercados, sobre investimentos, que você achou interessante, mas nós não comentamos aqui? Manda pra gente, que a gente vai adorar bater um papo com você a respeito do assunto. Eu vou ficando por aqui, aquele abraço e até o próximo vídeo.